Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Em debate no Senado sobre juros e crescimento econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as políticas fiscais e monetárias estão atreladas. Ele afirmou que se a economia seguir desacelerando por causa dos juros, haverá problemas fiscais e impactos na arrecadação federal. Em sessão no Senado sobre juros, inflação e crescimento econômico, ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro Fernando Haddad falou que a desaceleração da economia em razão dos juros altos vai resultar em problemas fiscais. Ele defendeu que é preciso harmonizar a política fiscal com a monetária. Segundo Haddad, elas fazem parte da mesma engrenagem. Se nós não integrarmos as políticas monetária e fiscal, se nós não percebermos os vasos comunicantes entre elas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer aquilo que a economia brasileira precisa, que é o que vai dar um horizonte de planejamento adequado para nós crescermos com sustentabilidade. Essas coisas não são estanques, essas coisas se comunicam, não são compartimentos. Portanto, o trabalho tem que ser a muitas mãos, um reforçando o trabalho do outro. O monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial. Haddad afirmou ainda que não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que saneiam as contas e permitem um ambiente de planejamento. Vamos compreender que essa harmonização é absolutamente imprescindível para a gente, a partir do ano que vem, crescer com robustez, com segurança e permitir que esse crescimento faça as adequações necessárias desse enorme conflito que precisa ser superado com prudência, com seriedade e, sobretudo, com transparência. E olha só, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, caiu mais do que o esperado no mês de abril. Com isso, pela primeira vez em 5 anos, as locações não terão reajuste. A nossa repórter Maria Clara Leite traz as informações. Os contratos que vencem em maio serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, se comparado com a alta de 0,05% de março. Com isso, o índice agora acumula queda de 0,75% no ano e de 2,17% em 12 meses. Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de quase 15% em 12 meses. O cálculo do IGPM considera a variação de preços de bens e serviços e também de matérias-primas da produção agrícola, industrial e da construção civil. Os preços de vários materiais do setor produtivo seguem em queda. A soja, por exemplo, caiu quase 10% e o milho mais de 4%, assim como o minério de ferro. Tudo isso contribui para a descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas e também para a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor. Apesar de ser considerado indicador do mês fechado, para o cálculo do IGPM, são comparados os preços coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual, que seria o mês de referência. E a Polícia Federal saiu às ruas em 7 estados para cumprir mandados judiciais contra o tráfico de drogas. As investigações apontaram para um esquema de lavagem de dinheiro em um mercado do Acre. Cerca de 100 agentes federais cumprem 24 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão contra uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas interestadual. A Justiça também determinou o bloqueio de contas, o sequestro de imóveis, terrenos e carros dos investigados. Segundo a investigação da Polícia Federal no Acre, responsável pela operação, ela teve início em janeiro de 2022 e revelou um esquema profissional responsável pelo envio de drogas para estados, principalmente da região Nordeste, por meio de rodovias, e também identificou lavagem de dinheiro fruto do crime.
Um núcleo liderado por um empresário acreano se utilizava de um mercado em Rio Branco para justificar valores e bens obtidos com o lucro do tráfico interestadual de drogas. O inquérito conseguiu apontar que os investigados movimentaram mais de 37 milhões de reais em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte através de transações em espécie. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas. Somadas, as penas podem chegar a 33 anos de prisão. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o ministro Alexandre de Moraes e votou para que mais de 200 denunciados pelos atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília se tornem réus. O ministro Dias Toffoli também já havia seguido Moraes. O julgamento começou na terça-feira no plenário virtual e continuará até a próxima terça. As denúncias fazem parte de vários inquéritos que tramitam na corte, que investigam os participantes da invasão que não foram presos em flagrante durante os atos do dia 8 de janeiro. E nos destaques internacionais, o Ministério Público de Paris anunciou hoje a apresentação de recurso contra a absolvição da Airbus e da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em junho de 2009. A Promotoria de Paris confirmou nesta quinta-feira a apresentação de recurso contra a decisão judicial que inocentou a Airbus e a Air France de homicídio involuntário no caso do acidente com o voo Rio-Paris em 2009. A tragédia matou 228 pessoas. Em comunicado, o Ministério Público garantiu que, ao recorrer da decisão, buscava o pleno efeito aos recursos previstos na lei e submeter o caso a uma segunda instância de jurisdição. Em 17 de abril, o Tribunal de Paris absolveu a companhia aérea e a fabricante de aviões de qualquer responsabilidade criminal por considerar que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. A decisão provocou a indignação dos parentes das vítimas da tragédia. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre o Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico poucas horas após a decolagem. Encontradas no Oceano Atlântico 2 anos depois, as caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha quando as sondas de velocidade pitot congelaram no meio da noite, não conseguiram impedir a queda do avião, ocorrida em menos de 5 minutos. Este foi o acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. A bordo do avião, um A330, estavam 216 passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação de 12 pessoas era formada por 11 franceses e um brasileiro. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte e seus parceiros já entregaram 230 tanques e mais de 1.000 veículos blindados à Ucrânia, de acordo com um anúncio do secretário-geral da Aliança Militar, feito hoje. Além dos 1.550 veículos blindados, as entregas também continham outros equipamentos, incluindo grandes quantidades de munição, assim como treinamento para 9 outras brigadas blindadas. Segundo Stoltenberg, o volume de entregas deixa a Ucrânia em uma posição muito forte para continuar recuperando território, com o apoio da OTAN, que representa mais de 98% dos veículos de combate prometidos à Ucrânia. Nossa mensagem é clara: a OTAN estará com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Devemos manter o rumo e continuar fornecendo à Ucrânia o que ela precisa para vencer, disse Stoltenberg em entrevista coletiva com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. 230 tanks and other equipment. Stoltenberg acrescentou que durante a cúpula da OTAN em julho na Lituânia, a aliança pretende expandir seu apoio à Ucrânia com um plano de apoio plurianual. Ao mesmo tempo, indicou que nessa cúpula, os aliados vão discutir formas de distribuir o peso de manutenção deste apoio bélico, porque no mundo mais perigoso, temos que investir mais e melhor na nossa defesa.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.